Cara, eu tô tão cansado. Caraca, velho. Cara, sinceramente. Rapaz, essa batalha é interessante. Caraca.
Tempo. Eu já falei que foi uma das que eu sou territorial. Tinha apoio de fora, apoio de fora. Esse cara tinha apoio de fora pra existir. Um monte de escravo fugindo. Olha, eu não sou racista não, mas eu acho impressionante escravos que fugiam muitas vezes de forma precária conseguiram resistir tanto assim.
Meu irmão, já te agradeço. Compreendido. Vamos estruturar o capítulo 2, focando no século XVIII, anos 1700, e respondendo diretamente às suas duas dúvidas centrais: a dinâmica da religião/visão de Cristo nesse período e os fatores geopolíticos e econômicos que causaram a explosão da expansão territorial do Brasil. Nota de esclarecimento histórico: o século XVIII corresponde aos anos 1700, e não 1300, que seria o século XIV. Seguiremos a análise focada estritamente no século XVIII colonial. Capítulo 2. O século XVIII, 1700 a 1799. O ouro, a fé barroca e a expansão das fronteiras. Contexto histórico: o século XVIII é o período mais dinâmico do Brasil colônia. A descoberta de ouro de aluvião e diamantes nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás transformou uma colônia até então puramente litorânea e açucareira em um vasto território interiorizado. Foi o século da mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763, do apogeu do estilo artístico e religioso barroco e das reformas centralizadoras do Marquês de Pombal. O que existe de consenso? A corrida do ouro. A descoberta do ouro gerou o primeiro grande fluxo migratório interno e vindo de Portugal, fazendo a população da colônia saltar de cerca de 300 mil habitantes em 1700 para mais de 3 milhões no final do século. Tratado de Madrid, 1750. Este tratado jurídico substituiu o de Tordesilhas, redesenhando o mapa da América do Sul com base no princípio do uti possidetis: quem possui a terra de fato tem o direito sobre ela. O barroco como expressão religiosa. A Igreja Católica operava em simbiose com o Estado português através do sistema de padroado real, onde o rei administrava os assuntos da Igreja na colônia. O catolicismo barroco tornou-se a moldura social e cultural do século. O que é debatido? Controvérsias historiográficas. O nível de controle e derrama. Debate-se a eficácia real do fisco português. Enquanto a historiografia tradicional enfatizava a opressão absoluta da coroa, com o quinto e a derrama que geraram a Inconfidência Mineira, estudos recentes mostram que o contrabando de ouro em pó e pedras preciosas era gigantesco e que grande parte da riqueza aurífera permaneceu na colônia, financiando o mercado interno, igrejas locais e a compra de escravizados. Evidências e documentos. Tratado de Madrid, 1750. Documento diplomático assinado entre as coroas de Portugal e Espanha, que fixou as fronteiras modernas do Brasil. Testamentos e inventários de época. Documentos primários guardados em arquivos públicos como o de Ouro Preto, que revelam o que as pessoas possuíam, como expressavam sua fé e como deixavam seus bens para as ordens religiosas. Estatutos das Irmandades Leigas. Documentos que regulavam a vida social e religiosa das confrarias de brancos, pardos e pretos nas vilas mineiras. Análise detalhada 1. A religião e a visão de Cristo nos anos 1700. No século XVIII brasileiro, a religião não era apenas uma crença individual, era a própria estrutura que organizava a sociedade civil, a política e a arte. 1. Como Cristo era visto? O Cristo sofredor e triunfante? Diferente da visão medieval ou da teologia contemporânea, o Cristo do século XVIII barroco era focado na piedade dramática e na emoção extrema. O Cristo da Paixão, a sociedade mineradora, marcada pela violência da escravidão e pela instabilidade da riqueza, identificava-se profundamente com o Cristo flagelado, ensanguentado e carregando a cruz, as imagens de Senhor dos Passos. O sofrimento de Cristo servia ideologicamente tanto para consolar os escravizados em suas dores quanto para gerar culpa e penitência nos senhores de engenho e potentados locais. O Cristo triunfante. Paralelamente, os altares recobertos de ouro ostentavam um Cristo glorioso, que legitimava o poder da coroa portuguesa e a soberania da Igreja.
2. O fenômeno das irmandades leigas, como a coroa proibiu a instalação de ordens religiosas regulares, como franciscanos, beneditinos e dominicanos, na região das Minas para evitar o contrabando de ouro através dos clérigos, a vida religiosa organizou-se em torno das irmandades leigas. As irmandades eram divididas por critérios étnicos e sociais. Havia a Irmandade dos Brancos Ricos, como a da Misericórdia, a dos Pardos, como a de Nossa Senhora do Amparo, e a dos negros escravizados ou libertos, como a de Nossa Senhora do Rosário. Cada irmandade competia para construir a igreja mais rica e luxuosa. Foi nesse contexto que floresceu a arte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e do mestre Manuel da Costa Ataíde, que chegaram a pintar santos e anjos com feições mestiças e negras nas igrejas de Minas Gerais, uma adaptação cultural única da fé europeia na colônia. Análise detalhada 2. Por que o território expandiu tanto? A monumental expansão territorial do Brasil nos anos 1700, que rompeu definitivamente a linha de Tordesilhas e desenhou o mapa atual do país, ocorreu devido a 3 fatores estruturais combinados. 1. A busca pelo ouro e as monções. A necessidade de encontrar novas jazidas empurrou milhares de pessoas para o interior. Para abastecer as regiões mineradoras isoladas de Mato Grosso e Goiás, criaram-se as monções, expedições fluviais que partiam de São Paulo, Porto de Araritaguaba, Barra Feliz, navegando por complexas redes de rios. Essas viagens de meses fixaram postos avançados de povoamento no coração do continente. 2. A pecuária, o Rio dos Currais. O açúcar no Nordeste e a mineração no Sudeste demandavam tração animal e carne para a alimentação. Como a agricultura litorânea ocupava as terras férteis para exportação, os criadores de gado avançaram para o interior. A pecuária subiu o vale do Rio São Francisco, o Rio dos Currais, a partir da Bahia, e adentrou os sertões do Ceará, Piauí e Maranhão, estabelecendo vilas e consolidando a posse da terra por meio de imensas fazendas de gado. 3. A diplomacia de Alexandre de Gusmão e o Utipocidetes. O fator decisivo para a expansão jurídica foi a atuação do diplomata santista Alexandre de Gusmão a serviço da coroa portuguesa. Na negociação do Tratado de Madrid, 1750, Gusmão utilizou mapas detalhados elaborados por jesuítas e cartógrafos para provar que, embora a Espanha tivesse o direito teórico sobre aquelas terras por Tordesilhas, eram os súditos de Portugal, bandeirantes, criadores de gado e missionários, que estavam morando, defendendo e produzindo nelas há décadas. A Espanha aceitou o princípio do Utipocidetes, cedendo as áreas que hoje compreendem a Amazônia, o Centro-Oeste e o Sul, em troca da colônia do Sacramento, no atual Uruguai. Motores da expansão territorial, século XVIII. Norte Amazônia. Coleta de drogas do sertão, cacau, baunilha, cravo, por jesuítas e fortificações militares no Rio Negro. Centro-Oeste. Descoberta de ouro em Cuiabá, 1719, e Goiás, 1727. Rotas de navegação fluvial, monções. Nordeste/Sertão. Expansão da pecuária extensiva ao longo do rio. São Francisco e interiorização das pastagens. Sul. Criação de gado nas vacarias e disputa militar com os espanhóis pela colônia do Sacramento. Simulação documental. Para ilustrar a fusão entre a burocracia estatal e a religiosidade do século XVIII, apresenta-se a reconstrução de um compromisso-estatuto de uma irmandade de homens pretos em Vila Rica. Aparência física do documento fictício/reconstruído. Papel. Pergaminho de pele de carneiro ou papel de algodão encorpado, encadernado em livro com capa de couro lavrado. Tinta. Ferrogálica preta estável, com caligrafia do estilo itálica florentina ou burocrática setecentista AU, ornamentada com grandes arabescos nas letras iniciais. Selo. Assinatura do ouvidor régio dando o cumpra-se, em nome de Sua Majestade Fidelíssima. Reconstrução de compromisso de irmandade, estilo religioso/burocrático, 1745. Em nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo. Estabelecem os irmãos pretos, escravos e libertos, da bem-aventurada Virgem Maria Senhora Nossa do Rosário, cita na capela de Vila Rica de Albuquerque, os capítulos de seu novo compromisso para a boa governança de sua confraria. Capítulo 1.
Todo irmão que entrar para a dita Irmandade pagará na entrada 1/8 de ouro para as despesas das obras da dita capela e sustento dos altares do Divino Salvador e de Nossa Senhora. Capítulo 2. Sendo algum irmão falecido, seja escravo ou livre, a dita Irmandade terá a obrigação de resgatar o seu corpo e dar-lhe sepultura eclesiástica amortalhado no hábito da ordem, e se lhe rezarão 10 missas por sua alma, pagas do cofre comum dos resgates. Capítulo 3. Nas festividades do glorioso Cristo e da Virgem Senhora, nossa, sairá a procissão com toda a decência e música, levando os ditos irmãos suas tochas acesas, não se admitindo escândalo ou desordem sob pena de expulsão da dita Irmandade. Dado o cumpra-se pelo ouvidor geral da comarca das Minas. Quanto mais rigor existe na análise, menor é o espaço para mito disfarçado de verdade. A Espanha trocou toda uma região pelo Uruguai, tá de sacanagem. Enfim. Ai, irmão. Ai, irmão, tô cansado. De cravo. Ah, ah, ah. Oh. Ah. Ah. Ai, tô cansado. Gente. 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 É basicamente isso, pessoal. Essa parte final do documento aqui eu fiquei cansado para ler. Mas eu li. Eu tava aqui lendo aqui. Só que depois eu faço um estudo mais detalhado.